Olá, está no ar o Pauta Aberta. No programa de hoje, o assunto é carnaval. O carnaval brasileiro é uma das festas mais conhecidas no mundo todo, seja pela exuberância, pelas cores ou pelo brilho da festa. Muitas pessoas se preparam o ano inteiro e ajudam em quase tudo na escola de samba. Para mostrar um pouco da preparação nos dias de folia, estamos aqui com a diretora de carnaval da Mocidade Alegre, Ariane Oliveira. Ariane, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Ariane, como você começou no carnaval? Minha história com o carnaval é bem diferente do que a gente costuma ouvir por aí, né? Na verdade, eu não tenho família tradicionalizada no carnaval. Eu morava muito próximo à quadra da escola de samba que eu estou hoje. E, por algum motivo, eu encontrei uma amiga que não sabia o ponto de referência, e o ponto de referência foi a quadra. E aí, como eu cheguei antes dela, eu comecei a assistir um ensaio de um grupo de dança e me encantei, porque eu sempre gostei muito de dançar. E gostei, comecei a assistir várias vezes o ensaio, até que pedi para me deixarem dançar, fazer algum tipo de teste. E eu fiz um teste lá para dançar e deu certo. Como você escolheu a Mocidade? Foi só por estar perto mesmo ou você já conhecia a escola? Tinha outra perto da sua casa também? Na verdade, aquela região próxima ao AMB ficam concentradas a maioria das quadras de escolas de samba. Mas eu nunca fui em nenhuma outra. Como eu disse, a minha família não é do carnaval, a gente nunca frequentou nada disso. Então, eu entrei numa Mocidade, fui muito bem acolhida, foi muito diferente. Eu lembro que eu entrei num grupo de dança e só tinha eu de loira branquinha. Então, para mim era muito estranho e, ao mesmo tempo, era um desafio. E eu curti essa história do desafio. Em poucos meses, em menos de um ano, eu já estava muito da família. Então, ficou, não teve jeito. Você se preparou o ano inteiro para o carnaval, né? Mas o que exatamente você faz como diretora de carnaval? Como diretora da escola, eu trabalho na organização geral. Eu tenho que meio que cuidar de tudo, sem tentar pôr a mão na massa para que todos os departamentos funcionem numa boa. Nessa época, logo após o carnaval, a gente trabalha muito com o planejamento do próximo. Então, a gente precisa se reunir e acertar tudo que deu certo e o que deu errado. Independente se você ganha, se você não ganha, se você vai para o grupo de acesso ou não, tem muita coisa que dá errado nos bastidores, mas que a gente consegue fazer com que isso não transpareça para a pista. Mas a gente tem que listar o que deu errado para tentar consertar e começar todo o planejamento de 2014, até a gente conseguir definir enredo, definir grupo. A gente saiu da quadra atual que nós estamos, já era um acordo, então a gente está pensando agora em reforma da quadra nova, em lançar a quadra nova, em fazer festa. As pessoas esperam isso, as pessoas esperam festa. Na reta final, aí, no último mês, nas últimas 2 semanas, ninguém aguenta mais ouvir nossa voz, ver nosso telefone tocar, mas agora já está todo mundo. E aí, quando começa? Quando tem festa? Porque realmente a gente acaba virando um costume de todo mundo. E o meu papel lá é isso, é conseguir organizar essas festas, conseguir fazer todo o planejamento do carnaval e acompanhar para que tudo saia como a gente planejou, pelo menos próximo do que a gente planejou. É só torcendo para dar certo. Ariane, você dedica seu tempo integral para a escola de samba ou você tem que dar um jeito de fazer outras coisas ainda? Não, na verdade, eu sou jornalista por formação, trabalho em um escritório longe da quadra, trabalho em horário comercial e saio do escritório com a quadra. Minha vida se resume a escritório, quadra. Agora, meadas de março até, sei lá, julho, agosto, nem tanto. A gente vai 2 ou 3 vezes por semana porque eu estou nessa questão do planejamento. Mas lá na frente, dezembro e janeiro, é todo dia, todos os dias a gente sai. E a maioria das pessoas faz isso. Grande parte das pessoas que trabalham no carnaval são voluntários e eles saem do trabalho e correm para lá. As nossas principais reuniões, principais questões são resolvidas depois das 8 da noite, não tem jeito. Então fica um pouquinho puxado mesmo o dia a dia, né? Quanto tempo exatamente você começa a pensar no próximo desfile, assim, já com o enredo montado, com tudo, o desfile em si? A gente está agora nós estamos em fase de preparar um enredo, de definir um enredo. Define-se o enredo meadas de maio, no máximo, a gente define o enredo, divulga o enredo para todo mundo, para que a gente comece a trabalhar com sambas enredos. Depois que a gente define do que a gente quer falar, o próximo passo é definir os sambas enredos. E a gente começa com uma sequência de eliminatórias em julho na escola. E aí, a partir de julho, todo domingo tem eliminatória. Quando acabam as eliminatórias, já começam os ensaios. Aí a gente começa todo domingo a ter festa na escola. Mas o enredo sai aí até maio. Algumas escolas já até divulgam na sequência do outro carnaval, outras preferem segurar um pouco, mas até maio é o prazo que todas as escolas já divulgaram o enredo. E aí os compositores começam a fazer o trabalho para montar o esqueleto do samba enredo em si, a música. É um ano inteiro para fazer um dia só. 60 minutos, 65 minutos.
A sua irmã é a rainha de bateria da Mocidade Alegre. Você sente um pouquinho assim de ciúmes, porque ela parece um pouco mais do que você, mesmo na câmera, no desfile em si? Não, na verdade não. Na verdade, o meu trabalho no dia do desfile em si, eu nem apareço. Eu sou aquelas pessoas que desfilam de roupa do lado de fora da grade na organização. Então, a última pessoa que pode me ver é a câmera, porque a gente está sempre gritando, correndo, ou preocupado com alguma coisa. A gente não vem desfilando e tirando onda. E a Aline não, o papel da Aline é tirar onda mesmo, é sambar, é aparecer. E ela, a modéstia à parte, vem fazendo isso muito bem. A história dela na escola é muito bacana, ela odiava carnaval. Quando eu comecei a frequentar a escola, ela falava: o que você está fazendo numa escola de samba? Pelo amor de Deus! E aí ela começou a ir comigo uma vez ou outra, ou para me acompanhar, ou para de lá ela ia para algum outro lugar. E ela se interessou por algum motivo pela bateria e ela começou tocando na bateria. A minha irmã é bailarina formada, mas ela começou tocando e eu dançava. E eu nunca fui bailarina formada, eu dançava por hobby, puro hobby. E aí, no meio do caminho, ela começou a dançar no mesmo grupo que eu dançava, só que ela já sabia tocar na bateria. E as coisas foram acontecendo para ela muito certinho, assim, degrau a degrau. E ela chegou onde chegou como rainha de bateria. Nunca foi um sonho dela, vou entrar numa escola de samba porque eu quero ser rainha de bateria. Até então, para ela, isso era um mundo desconhecido. E as coisas aconteceram num ritmo bacana, foi bem legal. A família acaba levando no final das contas. Na véspera do desfile, o pique tem que aumentar muito. Cansa demais mesmo ou dá para aguentar legal? A semana em si do carnaval, a maioria das pessoas que trabalham na organização dão um jeito de tirar férias do trabalho ou tirar uma licença. Quando você já está numa empresa há um bom tempo, isso é possível. Eu organizo minhas férias nesse período. A semana do carnaval em si, eu não vou para o escritório, porque são muitos detalhes. É a semana crucial. Qualquer coisa que passar batido pode comprometer o trabalho de todo mundo o ano inteiro e a gente fica muito alerta. Nem sei se esse alerta é tão bom ou tão ruim, porque você fica tão alerta e tão tenso que às vezes você acaba se atropelando ou todo mundo pensando na mesma coisa, mas é uma semana ali um pouco conturbada. Um dia antes do desfile, do nosso desfile em si, ou a gente está no barracão, terminando algum detalhe que tem que terminar, ou a gente está lá no AMB, na concentração, terminando os detalhes de carros. Todas as escolas fazem isso, é normal terminar detalhe de carro lá por conta do espaço. A gente não para. Se eu te falar que eu assisti algum desfile antes do meu, eu sempre desfilo nos sábados, nos últimos anos sempre foram aos sábados. Os desfiles de sexta eu não consigo assistir. Porque ou a gente está resolvendo algum pepino que estourou, ou a gente está no barracão fazendo entrega de fantasias, ou nós estamos lá no AMB acompanhando a montagem de carros. Eu não subo em carro alegórico para montar, para decorar nada, porque eu não sei, eu sou uma pessoa extremamente desastrada e eu cairia na hora. Mas você precisa estar ali, é uma atenção que você precisa estar ali. No dia do desfile, não tem cansaço, não tem dor, não tem chuva que, eu vou me molhar, não tem essa. Mas a hora que, pelo menos para mim, a hora que acaba o desfile, a minha adrenalina vai para o dedão do pé, que eu não tenho forças de voltar para o hotel. Eu nunca consigo ficar para assistir as outras escolas que vêm após o meu desfile, porque a adrenalina cai na hora, é instantâneo. Pisou na dispersão, a adrenalina caiu. Você já desfilou fantasiada alguma vez na escola? Eu já desfilei fantasiada, eu nunca desfilei em ala fantasiada em si, mas o meu primeiro desfile na escola, quando eu entrei num grupo de dança, foi como guardiã do primeiro casal de mestre e porta-bandeira. Então, eu já tinha muita responsabilidade. Logo em seguida, eu comecei a desfilar com ações em carros alegóricos. Mas nunca ações de destaque, que você vem tirando onda. Sempre ações coreografadas, que tinham marcação, alguma coisa do tipo. Ou seja, eu nunca consegui desfilar, nunca passei por essa fase. Depois disso, eu passei pela comissão de frente da escola, que é tenebrosamente assustador, porque é um quesito, é uma nota. Se você pisar fora de onde você tem que pisar, você pode comprometer a escola inteira. É maior do que num carro alegórico, por exemplo, que você é julgada com 5 carros e com todas as pessoas. A comissão de frente são aquelas 12, 15 pessoas ali que julgam. Foi um ano extremamente tenso para mim. E quando eu saí da comissão de frente, eu fui para a organização. Ou seja, eu nunca tive a oportunidade de desfilar, tirando onda, e sair de lá e ir embora para casa. Eu sempre tive alguma responsabilidade lá dentro. Você está sempre tentando andar na linha, né? Qual o momento mais marcante que você viveu no carnaval? Momento mais marcante? Tem vários, né? Cada ano a gente inventa um momento marcante, mas eu acho que ganhar o carnaval esse ano foi um momento mais marcante, assim, porque foi muito trabalhoso. A gente ganhou o carnaval
depois de um carnaval totalmente desacreditado. A gente teve problemas sérios no carnaval de 2012, então a gente estava muito tenso com tudo isso, de como o público ia aceitar isso. Até porque carnaval é festa, a gente faz o carnaval para o povo mesmo. A gente faz o carnaval para ser avaliado pelos jurados, mas a participação das pessoas que estão assistindo a gente ou pela TV ou lá é muito importante. Então foi muito tenso para mim, marcou muito porque foi muito tenso. A sensação de dever cumprido no final, junto com o alívio, junto com a queda da adrenalina, mexeram muito com a gente. E em 2005, eu fui destaque da comissão de frente e eu trabalhei muito, os ensaios eram diários e eu sofri um acidente antes dos desfiles num ensaio. Eu caí enfim, tinha uma ação lá, umas coisas que a gente inventou e não deu certo, eu tomei um tombaço, achei que eu tinha me quebrado toda. E então eu desfilei extremamente nervosa, extremamente travada, porque quase que eu não entro na avenida. Então também me marcou muito. Mas para marcar mesmo uma coisa positiva que é o bicampeonato, não tem jeito. A sensação foi boa demais, então, de ser bicampeã. Assim, duas sensações. A sensação é você fica louca, né? A sua adrenalina vai a mil, você acha o máximo. E a sensação de dever cumprido. Lá no fundo você tem a sensação de dever cumprido, porque para ganhar um carnaval a gente tem que levar tudo muito a sério. Como a gente está na organização de tudo, para levar as coisas tão a sério, talvez a pessoa que esteja lá só como foliã não entende. Então, às vezes, a gente tem que falar com cara feia, a gente tem que brigar, a gente tem que exigir, a gente tem que cobrar. E as pessoas fazem, mas carnaval não é festa? Então, por que vocês pegam tanto no nosso pé? Porque a gente quer ser bicampeão. E aí, no meio do caminho, a gente se questiona se a gente está seguindo da maneira correta. Afinal de contas, a gente pega muito no pé, a gente chega uma hora que a gente fica chato, que a gente fecha a cara e vai, tem que ir. Será que esse é o caminho certo? E a alegria do carnaval? Quando a gente foi bicampeão, eu descobri que é o caminho certo, que a gente é exigente, mas a gente é exigente por uma consequência positiva. E aí todo mundo desculpa a gente, não tem jeito. A gente ficou desculpado por todo mundo. Tá certo, então. Ariane, agradecemos a sua presença. Obrigada. Você quer deixar algum recado para a galera que quer curtir o carnaval? Bom, galera, o carnaval está aí, a gente já começou a trabalhar todo vapor, a Mocidade Alegre, como todas as outras escolas do carnaval paulistano, eu tenho certeza que já estão trabalhando. Daqui a pouco a gente começa a divulgar aí a agenda de festas e vão curtir. Aproveitem o carnaval, é uma festa popular, é uma festa feita para vocês. Curtam o carnaval e cuidado. Eu sempre brinco que tem um bichinho que pica a gente começa a trabalhar no carnaval e por lá a gente fica. Mas se vocês quiserem também trabalhar no carnaval, serão muito bem-vindos. A ajuda nunca é demais. Obrigada. Com isso, encerramos o primeiro bloco do Pauta Aberta. No próximo bloco, continuamos a falar sobre carnaval com mais uma figuraça. Não perca, o Pauta Aberta volta já. Estamos de volta com Pauta Aberta e nosso assunto continua sendo o Carnaval. Uma festa que reúne milhões de pessoas nas ruas e avenidas do país. É a celebração da cultura brasileira. Ela não tem data, hora nem época. O Carnaval paulistano. Esse é o assunto do segundo bloco. Nosso entrevistado dá a voz para uma das principais escolas de samba de São Paulo. Estamos aqui com Ernesto Teixeira, intérprete e compositor da Escola de Samba Gaviões da Fiel. Ernesto, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, vamos lá. Ernesto, o samba, como a gente vê ele na avenida, até ele ficar pronto, é todo o processo de composição e criação, né? Como que é? Tem todo um processo, né? Desde a escolha da história, que é o enredo, até as eliminatórias do samba, a composição do samba, né? A partir do enredo, tem realmente todo um processo de pesquisa, de debate, de encontros, até que a gente chegue a uma fórmula, um esqueleto da música. Certo. Como que é feita a escolha do enredo? O enredo é escolhido dentro da escola de samba como um todo, né? Tem algumas escolas que têm um departamento cultural que é específico para isso e tem outras onde elas trabalham de uma forma mais ampla, onde qualquer um pode chegar lá e dar uma ideia, aquela ideia sendo boa, ela é desenvolvida. Você participa, influencia na escolha?
Nos últimos anos tenho participado menos, né? Mas há anos atrás eu participei muito ativamente da escolha do enredo, de todo o processo da organização do carnaval. Mas a gente sempre tem uma ideinha para estar sugerindo para a diretoria. Nesse último você participou? Não, esse último foi um enredo que surgiu de fora para dentro, né? Alguém trouxe a proposta, até como um enredo, entre aspas, patrocinado, e a escola entendeu que era interessante e abraçou a causa. Certo. E depois de quanto tempo do enredo está definido, o samba enredo tem que estar pronto? Normalmente as escolas escolhem os seus enredos, né? Definem, anunciam os seus enredos até o mês de maio, às vezes um pouquinho antes. E o processo de escolha, até por data para gravação de CD, essas coisas todas, ele tem que estar finalizado até setembro. Então, vamos dizer que a escola apresenta seu enredo em abril, março, abril, aí tem maio, junho, julho, agosto, setembro, para se fazer as eliminatórias de samba enredo. Certo. Ernesto, partindo um pouco mais para a avenida, são 65 minutos de desfile, mais de 1 hora. Como você se prepara para aguentar tanto tempo? Você faz algum tipo de exercício? Não, eu já fiz aula de canto, já fiz técnica de canto, estudei canto lírico, estudei na Universidade Livre de Música. Tem toda uma questão de técnica vocal, né? Porque as cordas vocais são um músculo, né? Então tem todo esse trabalho, mas na verdade hoje em dia o principal para a voz é o descanso, é você estar bem, você dormir bem, você se cuidar, né? Aí você estando com a voz limpa, com a voz tranquila, você vai fazer um bom trabalho. Bom, Ernesto, falar um pouco mais sobre você. São 28 anos à frente do Samba da Gaviões. Como começou essa história? Ela começou em 77, eu cheguei na Gaviões, que é uma torcida organizada do Corinthians, para torcer pelo Corinthians. E depois de uns anos, o Gaviões tinha um bloco que participava do Carnaval de São Paulo e eu me interessei por essa atividade também. E comecei a desfilar como folião, com fantasia, depois eu fui para a bateria e então pintou... Eu fiquei 2 anos na bateria, 2 anos como folião e 2 anos como ritmista. Nesse inteirinho eu percebi que a Gaviões não tinha um intérprete oficial nascido dentro da Gaviões. A Gaviões dependia de cantores de outras escolas consideradas grandes, como o Armando da Mangueira, que era do Nenê da Vila Matilde, e depois o Tobias da Vai Vai, sendo que o nosso primeiro grande intérprete foi Oswaldinho da Cuíca, né, baluarte do samba brasileiro, que deu voz para Gaviões da Fiel em 76, no primeiro Carnaval na São João. Mas eu percebi que todas essas pessoas não tinham uma exclusividade para a torcida do Corinthians, para Gaviões, e me interessei por essa área. E comecei, já tinha uma voz boa, comecei a cantar nos estádios, nas caravanas, e um dia então pintou a oportunidade de cantar nas rodas de samba do bloco. E desde 85... 85 foi quando eu me tornei oficial como intérprete, né? Antes disso eu já cantava, 83, 84, nas rodas de samba na quadra, né? Ao lado do Armando da Mangueira, do Tobias, o Oswaldinho um pouco menos já nessa época, né? Mas ficava ali no bolinho, vamos dizer assim, cantando. Até que em 85 pintou a chance, na ausência do intérprete oficial, que era o Tobias, num desfile de bairro, então não tinha um cantor. Alguém foi lá, pô, pega aquele cara da bateria lá, pega o cabelo enroladinho, naquela época eu tinha cabelo, era magrinho, né? Pô, pega ele lá. E o engraçado desse dia foi um desfile na Lapa, um desfile de bairro do Carnaval de São Paulo, que o cara que me chamou é o Avelino Leonardo Gomes, né, que hoje mora em Bragança Paulista. Não, que puxador tem que ser de terno, né? Então ele inventou de arrumar um terno para mim que era dele, que dava umas 5 vezes o meu tamanho. E lá fui eu com aquela manga grande, lá parecendo um espantalho cantando samba. Ernesto, e para você, desde 85 até agora, ou mesmo antes, o que mudou na sua percepção do Carnaval? Não só do dinheiro envolvido, mas no que a sociedade, no que o brasileiro vê do Carnaval? Olha, acho que o Carnaval não tem como não enxergar dessa forma. Cresceu muito, né? Enquanto cultura, enquanto entretenimento, enquanto negócio, né? No Brasil como um todo. E o Carnaval de São Paulo não foge à regra. E a Gaviões da Fiel vem nesse barco aí também. Você acha, Ernesto, falta muito para o Carnaval de São Paulo se comparar ao Carnaval Carioca? Não, eu acho que, na verdade, o Carnaval de São Paulo já é muito semelhante ao do Rio de Janeiro. A diferença do Rio para São Paulo está no convívio das pessoas com o Carnaval. O Carnaval do Rio de Janeiro, a cidade do Rio vive o ano todo. É uma questão enraizada, né, do povo. O Carnaval de São Paulo, por São Paulo ter uma série de outras atividades, ele ainda não é dessa forma. E isso, eu acredito que dificilmente muda.
né? Porque o Rio, o povo do Rio vive carnaval. Para você ter uma ideia, as publicidades no Rio de Janeiro são com jingles de samba enredo, né? Não só na época do carnaval. Aqui em São Paulo, acho que vai demorar para a gente ver isso. Ernesto, ainda sobre o Carnaval Carioca, a gente viu nesse Carnaval de 2013 escolas como Vila Isabel e Beija-Flor que utilizaram enredos patrocinados. Você acha que isso atrapalha no processo de composição? Não, acredito que não. Nem de composição para se fazer a música, porque vai da criatividade, né, de quem está fazendo a obra, às vezes é um pouquinho mais difícil, né, e nem do desenvolvimento do carnaval, como desfile, como proposta mesmo. Eu acho que tudo isso envolve a criatividade, a capacidade de quem está gerindo esse processo, né? O desfile da Vila Isabel foi um grande exemplo. Foi bonito, foi leve, foi gostoso de ver. Quem pegar e assistir esse DVD do desfile agora, essas imagens, não vai entender que aquilo é um carnaval patrocinado. Ainda puxando o tema dos enredos, nesse ano de 2013 o tema da Gaviões da Fiel foi Ser Fiel é a Alma do Negócio. Isso. Fala sobre publicidade e propaganda. Houve alguma relação com Washington Oliveto? Tem um vídeo que ele fala que procuraram ele para ser homenageado, mas que ele preferiu não ser o personagem principal e focarem na profissão, na publicidade, né? É verdade, já há alguns anos tem algumas pessoas comentam, eu sou uma delas, de se fazer um enredo até sobre a história do Washington Oliveto. Mas esse ano não, nós decidimos fazer um enredo sobre a história da publicidade no Brasil, a propaganda, né? Desde que o país foi descoberto, a primeira carta de Pero Vaz de Caminha foi a primeira propaganda falando das terras, do Brasil, dos índios, aquela coisa toda. Então o enredo veio nesse sentido, né? Passando pela comunicação, enfim. E aí o Washington Oliveto entrou nesse desfile como um dos homenageados, né? Pelas suas conquistas, representando, vamos dizer, a classe dos publicitários. Foi dessa forma que ele foi inserido no contexto, mas ainda não está descartada uma hipótese de fazer um enredo exclusivamente sobre ele, que tem histórias bem interessantes. Mas a intenção desse era para fazer sobre ele mesmo ou nunca passou Não. A história foi a publicidade como um todo e ele foi convidado para ser homenageado, né? O que acontece nessa entrevista que provavelmente você viu, é que ele falou do enredo que a gente queria fazer do Washington, não para esse ano. Né? Já foi ventilado anos anteriores e para um futuro também a gente pode voltar a discutir. Tranquilo. Esse ano, a apuração foi fechada para a torcida, né? Houve um incidente ano passado, um membro da Império de Casa Verde invadiu o ambiente, né, da apuração, rasgou as notas, enfim. O que você acha? Você acha que a torcida dá um gás ali para vocês que estão naquela ansiedade? Eu acho que a apuração, na verdade, aquele dia que vai abrir as notas, não vai mudar nada ali. Porque as notas, na verdade, foram dadas no dia do desfile. Naquilo, na verdade, é uma grande festa, que era legal que tivesse a presença de todas as torcidas. Porque você vê aquele povo vibrando, cada escola com seu 10. O que precisa é organizar essa festa, vamos dizer assim, da apuração. E realmente foi um ato lamentável que aconteceu no ano passado. Esse ano a gente teve que passar por isso, cada torcida na sua quadra, né? E aquele pessoal tudo ali embaixo, ali sem ninguém acompanhando. Eu acho que com o passar dos anos a gente volta ao que era e ter a presença do público vibrando ali com cada nota 10, embora aquela torcida não vai mudar o que o jurado já deu na sexta e no sábado, no dia dos desfiles principais. Ernesto, então para fechar, você tem algum samba preferido de sua autoria? Poxa, é difícil essa, hein? São muitos. Eu tenho alguns sambas, não tenho tantos assim, eu tenho, se não me engano, 7 ou 8 sambas na Gaviões da Fiel. O de 98, que é Corinthians, Meu Mundo é Você, que é o primeiro samba que eu ganhei, samba enredo, parceria com o Dr. José Rifai e o Alemão do Cavaco, é muito bonito, vou ficar entre esse. O samba de 99, que é A Busca de Dom Sebastião, na ilha de São Luís de Maranhão, que também é uma história para quem gosta de história do Brasil, para quem estuda, para quem, né, quer com um pouco de cultura mais aprofundada. É uma história, pela letra do samba você aprende muito. E o Cheque Mate, que é a história uma alusão do jogo de xadrez com a vida, com o dia a dia. Eu vou ficar com o Cheque Mate, que foi o samba de 2002, que nós ganhamos o Carnaval e foi um dos melhores desfiles que a Gaviões já fez até agora. Então eu vou ficar com esse samba de 2002. Ernesto, para quem não lembra, você pode só cantar um trechinho? Posso. É hora da virada, vem amor,
tenho fé e esperança no coração, que legal. O meu país, menino, vai mudar e a felicidade há de brilhar. É hora da virada e aí vai. Parabéns, canta muito, valeu. Só para fechar, só mais uma perguntinha, Ernesto. O que é carnaval para você? Olha, o carnaval é praticamente a minha vida hoje também, assim como é o Corinthians, como é a Gaviões da Fiel, é tudo uma coisa só. A gente não tem como deixar de respirar carnaval. Ernesto, muito obrigado por comparecer ao Pauta Aberta. Quer deixar algum recado para os telespectadores? Quero dizer que a gente tem que viver a vida, né? E o carnaval é uma das melhores formas da gente viver, da gente conhecer pessoas, da gente curtir e ampliar a nossa cultura. Então, vem você também curtir o carnaval. Maravilha, então. Obrigado, Ernesto. Pauta Aberta fica por aqui. Obrigado pela audiência. Até a próxima.